Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos estudar o Salmo 24. Peço que você abra sua Bíblia, por favor. Nesta passagem nós vamos ler esse texto. Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Eu quero então, à luz desse texto, tratar sobre o triunfo do Rei da Glória. Mas me permita recordar aqui, para aqueles que estão chegando aqui hoje, ou estão participando desta classe pela primeira vez. Por que estudar o livro de Salmos? Este é um livro peculiar da Bíblia, porque este livro, diferentemente dos demais, ele foi escrito por vários autores. Este livro demorou cerca de 1000 anos para ser composto. Ele é uma reunião de vários poemas, de 150 poemas. Desde poemas escritos por Salomão, ou melhor, por Moisés, que viveu 1500 anos de Cristo, é o Salmo 90, como salmos compostos depois do cativeiro babilônico, como o Salmo 126, volta ao ano 500 antes de Cristo. Este livro não é um livro de uma tonalidade só. Ele tem poemas de louvor, tem poemas de contrição, tem poemas de lamento, tem poemas imprecatórios, tem poemas messiânicos. Então, ele não tem uma cor só, uma tonalidade só. O livro de Salmos foi reunido num livro, certamente depois do cativeiro babilônico, e agregado em 5 livros distintos. O primeiro livro compreendendo os Salmos 1 ao 41, o segundo livro 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ou 150. Então, ele tem essa característica de ser também o livro dos cânticos, do inário do povo de Israel. Foram poemas compostos para serem metrificados e cantados. E durante muitos anos, o inário que se conhecia era o livro de Salmos, e cantado. Nós estamos aqui considerando com vocês, nas 2 aulas anteriores, o que nós chamamos da trilogia do pastor. Salmo 22, 23 e 24. Você tem no Novo Testamento 3 retratos de Jesus como pastor. Jesus é o bom pastor, Jesus é o grande pastor e Jesus é o supremo pastor. Em João 10, 11, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas.
Em Hebreus 13, 20, Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. Mas em 1 de Pedro 5,4, Jesus é o supremo pastor que voltará para galardoar as ovelhas. E esses 3 retratos de Jesus como pastor do Novo Testamento são refletidos aqui na trilogia dos Salmos 22, 23 e 24. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é conectado com Hebreus 13, 20. Ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. E o Salmo 24 é conectado com 1 de Pedro 5,4. Ele é o supremo pastor que voltará para as ovelhas, ou o pastor que triunfou e retornou para o céu em glória, para então voltar para galardoar as suas ovelhas. Então nós poderíamos batizar esses 3 salmos da trilogia como o Salmo da cruz, o Salmo do cajado e o Salmo da coroa. O 22 é o Salmo da cruz, o 23 é o Salmo do cajado e o 24 é o Salmo da coroa. 22, o bom pastor, 23, o grande pastor, 24, o supremo pastor. 22, a cruz, 23, o cajado, 24, a coroa. Hoje nós vamos tratar do Salmo 24. Se você notou, na trilogia 22, 23 e 24, isso foi reunido posteriormente com este propósito. Davi, que escreveu os 3 salmos da trilogia, vai do Calvário à exultação da entrada triunfal do Cristo vitorioso nos páramos celestiais. Ele vai da agonia do Calvário à entrada triunfal, de volta no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Nós teríamos então no Salmo 22 a melodia triste do Calvário. No 23, a melodia da paz, né? E no Salmo 24 nós teríamos a melodia majestosa e triunfante do retorno de Jesus à glória celeste. Alguém disse que esse Salmo 24 foi composto para relembrar ou celebrar a entrada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, quando Davi vai dançando diante da arca, com exultação e alegria. E que aquela cena de Davi entrando e dançando, liderando a entrada da arca em Jerusalém, seria uma espécie de exemplo, de protótipo, de preâmbulo daquilo que foi a entrada do filho de Davi, o Messias, glorificado nos páramos celestiais. É claro que quando Davi compôs esse salmo, mesmo que tenha sido composto para representar a entrada da arca em Jerusalém, mas Davi estava certamente prefigurando a ascensão sublime do Rei da Glória, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que triunfou sobre os principados e potestades na cruz, aquele que conquistou com o seu sangue um povo para si, e agora ele retorna para o céu como um rei vitorioso, celebrado, adorado pelos anjos e pela igreja. E é curioso, eu queria só que nós lêssemos 2 textos da Bíblia para entendermos esta vitória e esse triunfo de Cristo. O primeiro deles, e a gente volta para cá no Salmo 24, por favor. Abra aí em Hebreus 2, versos 14 e 15, por favor.
Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele vem, destrói aquele que tem o poder da morte, e livra todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele vem para libertar um povo, libertar do poder da morte, do medo da morte. E agora o segundo texto é Apocalipse 5, veja comigo aí, quando o Senhor é proclamado, quando o Senhor é adorado, e Ele é adorado pelos anjos, Ele é adorado pela igreja que está na glória, a igreja glorificada. Apocalipse 5, versos 11 a 14. Você pode ler comigo em voz alta esse texto? Vamos juntos? Apocalipse 5, 11 a 14, vamos lá? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta cena apoteótica, arrebatadora, da entrada do Rei da Glória nos páramos celestiais, sendo saudado, sendo adorado, sendo proclamado, sendo ovacionado por todos os seres que habitam no céu, na terra, nos mares, ou seja, o universo, enfim, está aqui apoteótica e arrebatadoramente saudando o Rei da Glória, que está entrando nos páramos celestiais, depois da sua gloriosa vitória na cruz, vencendo a morte, ressuscitando e retornando para o céu. Este é o cenário que o Salmo 24 vai descrever para nós. Então, voltando para o Salmo 24. Volta lá, por favor. Então, vamos olhar aqui, primeiramente, os atributos daquele que é adorado. Olha como é que começa. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Diferentemente do que Israel pensava, Deus não é apenas o Deus de Israel. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Criador e o dono da terra e o Deus de todos os povos. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Primeiro, o Senhor é o dono absoluto de todas as coisas. Ao Senhor pertence o quê? A terra e tudo que nela se contém. Então vamos entender isso. Ele é dono de quê? Ele é dono da terra, ele é dono do mar, ele é dono dos peixes, ele é dono dos animais terrestres, ele é dono dos animais voláteis, ele é dono dos homens, ele é dono das mulheres, ele é dono das riquezas minerais, ele é dono de tudo. E isso nos leva a entender uma coisa: a terra não é do homem. O homem é apenas um locatário, um arrendatário em precaríssimo direito de posse, que pode receber despejo imediato. Preste atenção nisso. Sua casa, seu apartamento, suas fazendas,
seus bens penhorados no banco, você é um locatário em precaríssimo direito de posse, que pode ser despejado imediatamente. O verdadeiro dono não é você, nem eu. Compreender isso, irmãos, faz toda a diferença. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Não tem gaveta em caixão, não tem cofre em sepultura, não tem caminhão de mudança em enterro. E você nu entrou no mundo e nu voltará. Essa declaração é espantosa, porque as pessoas têm a ideia de que elas são as proprietárias, os donos. Nós não temos às vezes a ideia de que nós somos apenas um locatário, em precaríssimo direito de posse, que podemos ser despejados. O cara mais rico do mundo, no dia que ele morreu, é pó, só pó, não leva nada. Tem nada, trouxe nada, não leva nada. Por quê? Porque o verdadeiro dono de tudo, da terra e tudo que nela se contém, é Deus. A terra não é apenas propriedade exclusiva de Deus, a terra é o teatro, o palco da grande obra redentora de Deus. Agora, veja você no capítulo 24, verso 1, que está escrito que não é apenas as coisas, os bens, tudo pertence a Deus, mas a parte B diz, o mundo e os que nele habitam. E agora, vamos entender que o Senhor é o dono não apenas das riquezas, sejam animais, vegetais, minerais, dos recursos petrolíferos, mas o Senhor também é o dono dos que habitam na terra. E agora está falando de gente, falando dos povos, das nações. Não é verdade que só Israel é o povo de Deus, mas todos os que habitam na terra pertencem a Deus. Ou seja, mesmo os regimes monárquicos, onde os reis acham que os súditos são sua propriedade, estão equivocados. Os reis passam. Os príncipes, lá em Isaías 40 diz que basta um vento e eles são arrancados. E passam. Se você para pensar, por exemplo, onde estão os faraós do Egito? Onde estão os grandes monarcas? Como Senaqueribe da Síria, como Nabucodonosor da Babilônia, como Dario o Grande do Império Medo-Persa, como Alexandre o Magno do Império Greco-Macedônio, onde estão os Césares de Roma, onde está Napoleão Bonaparte, onde está Mussolini, onde está Hitler, onde está Lenin, onde estão os homens que acharam que dominavam o mundo, viraram pó, nunca foram dono de nada. Se acharam donos, mas não eram. Dono de tudo é Deus. Os homens estão como locatários em precaríssimo direito de posse. E basta um sopro divino e eles são despejados, sem levar nada. Então essa é a verdade que esse salmo, de uma maneira eloquente, está dizendo para nós. Agora veja o verso 2 comigo. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A ideia aqui é que Deus, e você lê isso aqui, e depois se você vai para Gênesis capítulo 1, está graficamente descrito a maneira como Deus criou e fundou a terra, né, sobre os mares. Mas Deus não é apenas o criador, aqui a ideia de que Ele é o preservador. Preservador. Ele criou tudo e tudo nele subsiste. Às vezes a ideia que alguns têm de Deus é a ideia deísta. Qual que é a ideia deísta? É a ideia de que Deus é apenas transcendente, mas não é imanente.
que ele criou, mas não cuida. Ou melhor, que ele criou e estabeleceu leis, e as leis agem por si mesmas, sem um intercurso, a interferência ou a providência dele. Não. Deus criou e Deus preserva. Deus criou e Deus sustenta. Deus não é como um relojoeiro que cria um relógio, dá corda nele e deixa o relógio trabalhar sozinho. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que as mandíbulas famintas dos oceanos devorariam a terra, não fora a interferência de Deus. Foi perguntado a Jó: onde estava você, Jó, quando Deus colocou limites no mar para que eles não invadissem a terra? Eu conheço algumas pessoas que têm muito medo de comprar apartamento em orla. E se o mar resolver invadir? E aí? Por que o mar não invade? Às vezes acontece um fenômeno ou outro, como um tsunami da vida. Mas quem botou limites no mar para não invadir a terra? Por que você compra uma casa ou um apartamento numa orla e dorme sossegado? O homem pode achar que isso é coisa comum da natureza, mas numa visão mais ampla, do ponto de vista da providência, Deus é o Deus que criou, Deus é o Deus que preserva, Deus é o Deus que sustenta, Deus é o Deus que estabeleceu limites nesse controle. Ele tem o controle de todas as coisas. O texto está mostrando para nós que esse Deus cria, que esse Deus preserva, que esse Deus é dono, que esse Deus controla toda a criação. Ele é soberano. Não há nada mais importante, irmão, do que entender quem é o nosso Deus. A majestade dele, a grandeza dele, o poder dele, o controle dele, do universo. Na linguagem pictórica de Isaías, poética de Isaías, ele diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, que olha para as nações poderosas e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esta é a grandeza do seu Deus, essa é a majestade do nosso Deus. Mas vamos agora, em segundo lugar, olhar os atributos daqueles que adoram este Deus. Então, Davi faz uma transição daquele que é adorado para aqueles que adoram. Então vamos ver. Em primeiro lugar, o adorador apresenta-se diante de Deus com reverência. Olha o verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então note duas coisas: subir e fazer mais o quê? Permanecer. Quem sobe? Quem permanece? Subir ao monte do Senhor é uma ideia bíblica de adorar a esse Deus. Ele está num alto e sublime lugar, num alto e sublime trono. Você não desce, você sobe. Você se levanta para olhar para cima, para aquele que está no trono, aquele que reina, aquele que é soberano, aquele que está nas alturas, em luz inacessível. Então, essa é a ideia de subir, para ter comunhão, para ter intimidade, para se relacionar com Ele. Então, adorar é subir ao lugar santo, é contemplar ao Senhor, é deleitar-se nele. Em outras palavras, você e eu fomos criados com um propósito. E que propósito é esse? O Catecismo de Westminster começa com esta pergunta básica, porém essencial: qual é o fim principal do homem? Quem fez catecismo aqui, estudou catecismo, pode responder comigo? O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Dr. John Piper, trabalhando esse tema, diz que o ser humano está à cata, à procura, à busca de felicidade.
Não é nenhum problema com isso, não há problema nenhum com isso. O ser humano foi criado para buscar a felicidade mesmo. Quando uma pessoa não quer ser feliz, ela está sendo masoquista. Não é verdade? Ninguém gosta de sofrer, a não ser que seja uma pessoa doente. Você quer ser feliz, você quer ter uma vida boa, você quer morar bem, você quer vestir bem, você quer comer bem, você quer se relacionar bem, você quer ter uma família boa, você quer ter relacionamentos bons, você quer ter uma vida saudável, você quer ter uma vida feliz, não é isso? Está certo isso? Está certo. Não há nada de errado nisso. Agora, ele diz, o problema do ser humano é que ele se contenta com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais. Quando Deus criou, salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de conhecer a Deus, de glorificar a Deus, de fruir a Deus, de exaltar a Deus, de deleitar-se em Deus. Você foi criado para isso. No livro Confissões de Agostinho, ele tem uma declaração soleníssima lá. Ele diz, ó Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma só terá descanso quando se voltar para ti. O homem é um ser eternamente insatisfeito até ter um encontro com Deus. Esta é a grande proposta, ou a grande tese do livro de Eclesiastes. É o homem à procura da felicidade. E ele procura a felicidade onde? Na riqueza, na bebida, no sexo, na fama, nas realizações, nas posses, nas conquistas, nos prazeres. E ele diz que tudo que ele procura a felicidade e até chega lá, descobre que é vazio, que é bolha de sabão, que não tem consistência, que não satisfaz, que não preenche a alma. E ele diz que debaixo do sol, buscar a felicidade é correr atrás do vento. Você não consegue pegar o vento. Não consegue. Porque o propósito maior da vida, o sentido maior da vida é subir e permanecer no monte. Ou seja, é adorar a Deus. Até você encontrar a Deus, você é um ser insatisfeito. Então essa é a grande pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então agora ele vai começar a descrever quem é que vai adorar a Deus, vai subir e permanecer. Primeiro, o adorador é aquele que orna a sua vida com excelências morais. Veja o verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então vamos entender algumas coisas aqui nesse verso. Ele está falando de pureza de ação e pureza de motivação. Preste atenção nisso. É limpo de mãos e puro de coração. Mãos é o que você faz, coração é o que você sente. Então, coração tem a ver com motivação, mãos tem a ver com ação. Talvez nós colocaríamos em ordem cronológica, nós diríamos o que é puro de coração e o que é limpo de mãos, não é verdade? Porque primeiro você precisa ser puro de coração para depois ser limpo de mão, concordam? A motivação precede a ação. O desejo antecede ao trabalho. Então vamos olhar isso aí. O que significa, meus amados irmãos, ser limpo de mãos? O que Deus está dizendo é o seguinte: Deus não está interessado apenas em trabalho, em atividade. Ele não se contenta com isso. Quer dar uma olhadinha nisso? Melhor? Vá comigo rapidinho lá para Isaías capítulo 1. Profeta Isaías. Capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha nos versos 15. (16 e 17). Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos,
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendeu o opressor, defendeu o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. O que ele está dizendo? Não adianta fazer. As mãos de vocês estão sujas, contaminadas de sangue, de violência, de opressão, de injustiça. Então, tudo que vocês fazem, para mim, não tem valor. O que vocês fazem afeta diretamente a vida de oração de vocês. Vocês oram e eu não escuto, eu não atendo. Porque vocês estão fazendo algo, mas a motivação de vocês está errada. Vocês estão fazendo, mas a vida não está consertada, a vida não está certa. Eu não aceito isso. Lembra quando Deus falou para Jacó, suba para Betel, lá em Gênesis 35? Primeiro você limpa as mãos, você tira as vestes sujas. Ou seja, Deus quer vida antes de trabalho. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Essa é a ideia aqui. Adorar a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Primeiro a vida certa, depois a adoração certa. Mas agora, voltando para o Salmo 24, volta lá por favor. Ele diz outra coisa aqui. O que é limpo de mãos e puro de coração. Bom, o que é que diz a bem-aventurança que Jesus mencionou? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, ninguém é puro de coração naturalmente, é? A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele não é só corrupto, não, ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração, dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. É a fonte de onde procedem, disse Jesus, todos os males. A violência, os adultérios, as fornicações, os desejos maus, brotam daí. Existe um adágio muito popular que diz que o homem é produto do meio, né? Isso vem lá de John Locke. John Locke disse que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. É o meio que define quem é o homem. Mas ele estava errado. O filósofo não estava certo, não. Não é o que a Bíblia ensina, não. Não é o homem que é produto do meio. O meio é que é produto do homem. O meio é contaminado pela impureza do coração do homem. Ilustrando isso, se você pegasse um bebê que acabou de nascer, você conseguisse manter esse bebê vivo, num ambiente sem qualquer influência externa negativa, botasse esse camarada aí, essa criança, numa espécie de estufa, ele contaminaria o meio. Porque o mal procede não de fora, o mal procede de dentro, o mal procede do coração. A estultice está ligada ao coração da criança. Quem é pai e mãe sabe disso aqui. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ser vaidosa. Você não precisa ensinar uma criança, esse brinquedo é meu. Se tiver duas crianças brincando, um toma um brinquedo da outra. Quem ensinou isso para ela? Ninguém. Isso é dela. É a estultice que está ligada ao coração. Então ninguém é naturalmente puro de coração. Só pela obra da graça é que o nosso coração é purificado. E enquanto estivermos neste mundo, debaixo de cá do sol, nós vamos lutar com a impureza do nosso coração, buscando a santificação continuamente, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quais são as marcas de um adorador? É aquele que tem as mãos limpas e o coração limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro.
Mas agora ele passa da transição do trabalho para a motivação do coração, e ele vai além, no verso de número 4, quando ele diz: o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é entregar a alma à falsidade, meus amados irmãos? A ideia de falsidade aqui, a palavra falsidade aqui é a mesma quase para vaidade, é aquilo que é vazio, é aquilo que não tem consistência, é aquilo que é vão, é aquilo que não tem conteúdo, é vapor, é bolha de sabão. Ou seja, ele não entrega a alma dele para uma coisa que não tem valor, nada inerente, não tem consistência, não tem conteúdo. Essa palavra também era usada para os ídolos, que eram vãos. Ele não entrega a alma dele para aquilo que não tem peso, densidade, que não tem valor eterno, que não tem qualquer perenidade, que vai para a eternidade. Ele não tem o coração colocado só nas coisas do aqui e do agora, só nas coisas terrenas, só nas coisas deste mundo. E é por isso que ele prossegue e diz o seguinte: agora atinge os lábios, não jura dolosamente. O que é uma pessoa que jura dolosamente? O que é dolo? Dolo é intenção má, né? Você, quando vai olhar aí para o direito penal, existem os crimes culposos e os dolosos, não é isso? O que é o mais grave? É o culposo ou o doloso? É o doloso. Às vezes uma pessoa tira a vida da outra sem intenção de tirar. Você tem um acidente, por exemplo. Você não planejou o acidente, você não quis o acidente, mas o acidente aconteceu. E uma pessoa foi atingida e veio a óbito. Esse é um crime o quê? Culposo. Você matou, mas não queria matar. Foi um acidente. Outra coisa bem diferente é o cidadão que bota uma faca ou um revólver na cintura e vai lá e tira a vida do outro, propositadamente, deliberadamente, intencionalmente, dolosamente. Ele quis matar, ele tinha intenção de matar. É mais grave. Então, jurar dolosamente é a pessoa que dá um falso testemunho num tribunal, por exemplo. A pessoa é inocente, não, ele é culpado, ganhou dinheiro para isso. Ou um juiz que está sentado na cadeira com a toga para julgar e recebe uma gorda propina e solta um culpado. Solta um culpado. Jurou dolosamente, deu uma sentença dolosa, inocentou um culpado. Ou o contrário, culpa o inocente. O cara é inocente, mas é culpa, porque recebeu favores para condenar o inocente e inocentar o culpado. Isso é jurar dolosamente. Ou uma testemunha que vai lá no tribunal, porque foi comprada, para dizer que viu o que não viu, para prejudicar o réu que está sendo julgado. Mas nós poderíamos dizer ainda que jurar dolosamente, irmãos, é falar do outro, soltar fake news. E no mundo hoje das mídias sociais, isso é um grave problema, que está se transformando num transtorno para a sociedade. Porque as pessoas falam do que não sabem. E nós devíamos ter até, inclusive, todo mundo recebe todo dia você recebe no seu WhatsApp uma informação. E às vezes a tentação é você apertar o dedo e soltar isso para os seus amigos. E aí depois você passa a cara dura, a vergonha, dizer, não, isso era fake news, não era verdade, mas você já passou. Então a gente tem que ser mais cuidadoso, mais cuidadoso. E outra coisa, só dicasinha aqui, viu, gente? Mídia social não é para ser usada para discutir, para se defender, para acusar. Se você tiver alguma coisa para falar com alguém, vai lá nele, conversa com ele. Sabe por quê? Em mídia social, às vezes você vai entrar numa demanda, aqui em cima, na primeira
primeira linha, às vezes está até discutindo as ideias. Aqui embaixo, os seguidores estão discutindo ideia, não. Então, a briga de foice no escuro. O assunto não importa mais. Gera intriga, gera briga, gera confusão, gera amargura, gera dor, gera prejuízo. Então, os adoradores, eles não entregam a sua alma à falsidade e eles também não juram dolosamente, eles não são espalhadores de fake news. Mas tem mais. Olha aí comigo o verso 5. O adorador é aquele que encontra o agrado de Deus. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amados, o ponto básico aqui, a bênção da alegria da adoração. Uma coisa é você vir à casa de Deus para adorar, e de repente você veio, mas veio atabalhoadamente, veio sem uma reflexão, veio sem um coração quebrantado, veio sem arrependimento, veio por religiosismo, veio por formalismo, veio por hábito, deixa eu usar uma palavra difícil aqui, veio por atavismo. Atavismo significa que eu vim, porque é a tradição da minha família, todo dia, vai na igreja, domingo é dia de ir na igreja. O cara levanta, sem vontade de levantar, vai resmungando, ou até sem resmungar mesmo, mas vê porque domingo é de igreja aí. E vai, e volta de novo, e toda semana, e todo mês, e todo ano. Isso é uma tradição familiar. Não mexe com ele mais. Mesmo que veio, voltou. O coração não foi quebrantado, escutou aqui, passou para lá, aprendeu nada, não aplicou nada, não viveu nada, não sentiu nada, não tomou decisão nenhuma. A vida está levando. É apenas um hábito. Apenas um hábito. Nós precisamos nos preparar para vir à casa de Deus, irmãos. Nós deveríamos ter a atitude de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou na linguagem lá do Salmo 84, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Você se deleita em Deus, você canta louvores com prazer, com deleite, você escuta a voz de Deus com alegria, com prazer, com entusiasmo. Seu coração é apegado às coisas de Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. Essa é a ideia de que este aí obterá a bênção do Senhor. Ele não é despedido vazio. Mas agora o Deus da bênção é o Deus da justificação. E a ideia aqui é exatamente essa, é a justiça do Deus da sua salvação. Você é justificado. E justificação é a doutrina gloriosa que retrata para nós que quando você crê, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. É uma declaração jurídica de Deus, de que você não tem mais culpa diante do tribunal, você não tem mais crime diante do tribunal, que tudo aquilo que você fez já foi apagado por causa do sacrifício substitutivo de Cristo em seu lugar, e você está quites com a lei, você está quites com a justiça, já nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida, dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes, dos seus pecados futuros, não há condenação mais sobre a sua vida. Isso é glorioso demais. E isso você obtém quando você sobe como adorador à presença do Deus Todo-Poderoso. Mas amados, olha ainda, o adorador faz parte do povo escolhido de Deus no verso 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus da aliança. E veja você que esta bênção ela passa para a sua geração, para os seus filhos. Quando os filhos olham para os pais, e os pais são adoradores, eles têm prazer em Deus, os filhos aprendem. O contrário também é verdade. Quando os pais vão para a casa de Deus e voltam de lá, e a vida não mudou nada, e não vê nenhuma evidência de mudança. E estar na casa de Deus é um peso. O
às vezes volta para casa e começa a criticar a igreja, o pastor, o sermão. Aquela casa ali, o ambiente não está favorável para os filhos aprenderem. E esta geração não vai servir a Deus. Porque nós ensinamos muito mais com exemplo do que com preceitos. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única maneira eficaz de fazê-lo. Bom, mas agora vamos para o último ponto deste salmo, que é a marcha vitoriosa do Rei da Glória, digno de toda adoração, a partir do verso 7. 3 coisas me chamam a atenção. Primeiro, a marcha triunfal do Rei da Glória, versos 7 e 9. Veja que o 7 e o 9 são uma repetição literal. Leia comigo o 7, vamos juntos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Agora veja o 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Repetição. Isso faz parte da poesia hebraica, repetição. E ele está olhando as portas da mansão celestial, da Nova Jerusalém, da cidade santa, do céu, do paraíso, da casa do Pai. E olhando ali os anjos, e olhando ali os remidos, como se fossem as portas, os portais. Ele está dando pessoalidade às portas. A cena aqui, irmãos, é depois que Jesus veio ao mundo, se encarnou, para destruir as obras do diabo, para expor na cruz os principados e potestades, para vencer o pecado, a morte, o mundo. E depois dessa gloriosa vitória, é a ascensão de Jesus, é o retorno de Jesus à glória. Aquela mesma glória que ele tinha com o Pai antes de se encarnar. E agora ele está entrando como Rei da Glória. Soberanamente, triunfantemente, vitoriosamente, apoteoticamente. E todo o céu se levanta, e todos os anjos se levantam, e todos os remidos se levantam. Está entrando o Rei da Glória. E ele está dizendo de uma maneira linda: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa era a cena dos impérios do passado, que quando um general saía para uma guerra e vencia a guerra, e ele voltava à frente do seu exército com carruagens e fazia aquele passeio pela cidade, recebendo os louros, os aplausos, os vivas da cidade pela sua vitória. É Jesus, o Rei da Glória, vitoriosamente entrando na mansão celestial. E todo o céu o adorando, e todo o céu o aplaudindo, todo o céu o ovacionando. Esta é a cena aqui. Esta é a cena aqui. Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele é coroado e exaltado nesta volta. Ele saiu do túmulo e ele cavalgou para as alturas. E lá ele está, assentado no trono. E de lá ele voltará com esta mesma glória para buscar a sua igreja. Que cena gloriosa, que cena majestosa. Mas o segundo ponto que eu gostaria que nós destacássemos, dos 3 pontos, o título majestático do Rei da Glória no verso 8. Olha aí comigo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? Esse Rei da Glória não foi encontrado entre os anjos. Esse Rei da Glória não foi encontrado entre os grandes príncipes deste mundo. Este Rei da Glória é Jesus. Sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo autor da vida se entregou à morte, sendo transcendente tornou-se imanente e se esvaziou a si mesmo, sendo rico se fez pobre, sendo rei dos reis se fez servo,
Sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição. Sendo todo poderoso, tornou-se humilde e nasceu de uma virgem, como um bebê envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Este é o Rei da Glória. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte e morte e cruz. Mas também Deus o exaltou sobremaneira. Não tem mais jeito de exaltar mais do que ele está exaltado. Ele chegou ao pináculo, ao ponto máximo. O exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Plena exaltação, plena exaltação. Ele vence o mundo, ele vence o diabo, ele vence o pecado, ele vence a morte. Mas fechando, terceiro e último lugar, vamos ver o séquito vitorioso do Rei da Glória, no verso 10. Olha aí, verso 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O que significa o Senhor dos Exércitos? O que significa isso? Ele é o comandante em chefe das hostes celestiais, dos anjos e da igreja remida. Ele é o cabeça exaltado, ele é o chefe, ele é o comandante, ele é o líder, ele é o soberano, ele é o majestoso. E ao entrar na glória, as cortes celestiais, sejam os anjos, sejam os remidos, prestam o seu culto e a sua adoração ao supremo governador do universo, anjos e a igreja. Esta foi exatamente a imagem que nós lemos e que eu vou ler novamente para vocês de Apocalipse 5, versos 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E notem vocês que quando ele está tratando dos seres viventes, dos anciãos, ele está se referindo aos salvos, aos remidos. Então você tem lá no céu anjos e você tem remidos. E essa é uma visão já antecipada de toda a igreja glorificada. E o que ele está dizendo? Cujo número era de quê? De milhões e milhares de milhares. É a reunião plena, total, dos anjos e dos remidos. Estão proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, é o cosmos, enfim, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. É a apoteose plena, é a completude final, é a cena mais arrebatadora da história. É a exaltação do Rei da Glória, pelo séquito que o acompanha. Ele é o Senhor dos Exércitos. É assim que esse salmo termina, mostrando primeiro o salmo da cruz, segundo o salmo do cajado, mas agora é o salmo da coroa. Ele é o Rei exaltado. E é como Rei exaltado que ele está sentado no trono. E é como Rei exaltado que ele voltará pessoalmente para buscar a sua noiva, a sua igreja. E é este Rei da Glória que nós estamos adorando nesta manhã. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio. Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Querido Deus, nossa gratidão pelo estudo da Tua Palavra, tão preciosa, tão linda, tão rica, tão instrutiva, tão abençoadora para o nosso coração. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a grandeza do nosso glorioso Redentor, a majestade dEle, o domínio dEle, o controle dEle, de tudo que foi criado,
E receba a nossa gratidão, porque nós somos o seu povo. Povo amado, povo escolhido, povo remido, povo justificado, cujo nome está no livro da vida. E nós te adoramos porque tu desceste a este mundo, tu vieste até nós, tu morreste, ó Jesus, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, tu foste sepultado e tu ressuscitaste em glória e retornaste ao céu gloriosa e triunfantemente. Nós te adoramos porque tu estás assentado no alto trono, como nosso grande sumo sacerdote, como nosso advogado justo. E nós te adoramos porque tu tens o controle da história em tuas mãos. E nós te adoramos porque tu hás de vir pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente para buscar a tua igreja. E nós aguardamos a ti e clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos neste nome, ó Deus, que é o nome mais exaltado, sobremaneira exaltado, o nome de Jesus, a razão da 25 gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele, un uomo con la coppola grida: è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio.